muita polêmica quando aconteceu, que foi o Alcaraz, quando teve a saída dele. Muita gente contra, muita gente a favor da saída, e o Alcaraz deu uma entrevista à imprensa inglesa explicando a saída do rubro-negro, e ele disse o seguinte, que quer ficar no Everton. Ouve essa, quer dizer, ouve, eu vou ler para vocês. Abre aspas, eu estava feliz no Brasil com o Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, eu estava pensando que adoraria voltar para a Premier League, porque é a melhor liga do mundo. Atualmente é um empréstimo até o fim da temporada, mas eu gostaria de ficar mais tempo com esta camisa, com certeza. Pelo que eu sei, é um empréstimo com uma opção que se torna obrigação se ele disputar 6 jogos como titular até o fim da temporada lá na Inglaterra. Pelo que eu sei, mesmo ele não batendo essa meta, o Everton vai exercer a cláusula de opção de compra. Isso foi o que uma pessoa envolvida na negociação me disse. Agora é aguardar. Eu acho que ele vai bater a meta, tá? Ele chegou para ser titular no time lá. Tanto é que ele entrou nos 2 primeiros jogos, durante a partida, questão de ritmo de jogo, entrosamento. Depois foi titular, fez gol. Eu acho que ele vai ser titular até o fim da temporada. Mas, pessoal, caso ele não bata a meta, o Everton vai exercer a opção de compra. Vene, se ele se machucar, eu já falei isso aqui, se ele se machucar, o Everton tem o direito de devolver o jogador ao Flamengo, desde que pague o salário integral do jogador durante todo o período de recuperação, até ele voltar a ficar à disposição. E vocês perceberam, né? Ele queria sair. Então não é o Flamengo que fez ele sair. Ele queria. Ele disse aqui, tá? Não é ninguém inventando, não. O próprio jogador disse. Por falar em jogador, vamos falar de um jogador que eu considero muito ídolo. É o Bruno Henrique. Está cada vez mais ídolo, cada vez mais se consolidando na história do Flamengo. Um jogador de muito sucesso dentro de campo e quase nenhuma polêmica fora de campo. As 2 polêmicas, a gente pôde ver uma recentemente, que ele foi acusado de estar envolvido, enfim. Mas isso aí já está sendo resolvido. E o Bruno Henrique deu uma entrevista ao UOL revelando que trabalho psicológico ajudou a perder timidez para se expressar e lidar com a idolatria no Flamengo. Cara, isso aqui é sensacional. É ele saber a importância dele, a importância que ele tem na história do Flamengo, a importância que ele tem para os torcedores do Flamengo. Abre aspas. Estou em um momento muito bom, o melhor depois da lesão. Fiquei um bom tempo parado e isso me fez refletir sobre esses anos aqui no Flamengo. Pude me reinventar novamente, junto com o Felipe e essa nova função de centroavante. Estou conseguindo fazer tudo o que ele pede. Estou muito feliz. Hoje em dia eu consigo me identificar melhor com essa pergunta sobre dimensão na história do Flamengo. Ser ídolo aqui é para poucos e eu estou conseguindo esse feito. Fico feliz de apresentar bem essa camisa e também representar, e espero poder cada vez mais deixar meu nome na história do clube. Gente, Bruno Henrique é sensacional, eu sou fãzaço do Bruno Henrique, não nego isso para ninguém, sempre falo que ele para mim foi o jogador mais importante em 2019, jogou muita bola naquele ano. O Gabigol fez os 2 gols na final da Libertadores, a Arrascaeta foi também um cara absurdo dentro de campo, mas o que o Bruno Henrique jogou, esse aí foi o único legado do técnico Abel Braga no Flamengo, porque justiça seja feita, o Flamengo não iria contratar o Bruno Henrique, só contratou porque na época o Abel Braga encheu o saco da diretoria, encheu o saco, tanto é que com o Abel Braga o Arrascaeta era reserva, porque o Abel Braga alegava que ele não tinha pedido a contratação de Arrascaeta e o Bruno Henrique era o titular, porque ele amava o Bruno Henrique, e ainda bem que isso aconteceu. O único legado do Abel Braga no Flamengo na última passagem dele em 2019. Vamos falar de um jogador, pupilo do técnico Felipe Luiz, caiu nas graças do Felipe Luiz. Felipe Luiz gosta muito do futebol dele, furou fila na disputa ali por posição no setor defensivo. Hoje ele está na frente do Cleiton, por exemplo. Hoje ele faz o Flamengo não ficar desesperado por uma contratação de um zagueiro, por exemplo. O Vitão não foi contratado, o Flamengo não conseguiu. Por quê? O Inter não quis. Por que o Flamengo não foi atrás de outro? Porque tem o João Vitor. O Flamengo entende que o João Vitor ele pode dar conta do recado até a próxima janela de transferência e com isso ele fica ali à disposição
Tanto é que é um jogador que não vai disputar a Libertadores Sub-20, pelo menos o planejamento até hoje, dia 22 de fevereiro é esse, não vai disputar a Libertadores Sub-20, vai ficar no elenco profissional, e é um jogador que chama a atenção de muita gente, e quando eu falo muita gente, clubes da Europa, um deles o Atlético de Madrid. Uma pessoa me disse lá do Flamengo que várias vezes scout do Atlético de Madrid já foi a jogo, acompanhar João Vitor nos tempos de Sub-20. É um jogador, inclusive, que era para estar na seleção Sub-20, campeã sul-americana esse ano, não foi porque o José Boto não liberou, e ainda bem, foi muito melhor ele ter ficado com o Flamengo, fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, sendo observado de perto. Então eu acho que é bom o Flamengo abrir o olho, correr para renovar o contrato desse jogador, dar uma valorização salarial, aumentar muito a rescisória, porque se o Atlético de Madrid está de olho, é sinal que o jogador tem muito potencial. E ele tem muito potencial. Eu sou suspeito. Ele e Pablo Lúcio são dois jogadores que eu gosto demais hoje na categoria de base do Flamengo. E eu sou um cara que gosta de acompanhar muito a categoria de base, muito mesmo. Às vezes eu acerto. Por exemplo, o Daniel Cabral achei que fosse voar, mas infelizmente sofreu algumas lesões graves no joelho e acabou não se firmando no Flamengo. O Gabriel Noga é outro também, mas às vezes eu acerto também, como vários outros. Matheus França, João Gomes, eu sempre apostei no João Gomes, hoje está voando. O Flamengo está em busca de um reforço de peso para disputar o Super Mundial de Clubes e, segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o nome que ganha força nos bastidores é Paul Pogba. O clube carioca entende que precisa qualificar ainda mais o elenco para a competição e procura um meio-campista de alto nível, capaz de fazer a diferença nos momentos decisivos. Inicialmente, o Flamengo tentou avançar nas negociações com Jorginho, do Arsenal, mas a situação se complicou. A família do jogador tem o desejo de permanecer na Europa, o que dificultou as conversas e tornou a transferência improvável. Com isso, a diretoria rubro-negra decidiu explorar outras opções no mercado e viu em Pogba uma oportunidade interessante para elevar o nível da equipe. O francês está sem atuar há algum tempo devido a uma suspensão, mas, segundo informações de bastidores, ele manteve os cuidados físicos e seguiu treinando individualmente para não perder completamente sua forma atlética. Mesmo assim, caso a negociação avance e Pogba acerte com o Flamengo, ele precisará de um período de readaptação para recuperar o ritmo de jogo e atingir sua melhor condição física antes de estrear. No entanto, o histórico do jogador e sua qualidade técnica são inquestionáveis. Campeão do mundo com a seleção francesa em 2018 e com passagens marcantes por clubes como Juventus e Manchester United, Pogba se destacou ao longo da carreira por sua força física, visão de jogo, capacidade de chegada ao ataque e qualidade nos passes. Caso chegue ao Flamengo, Pogba poderia agregar muita qualidade ao meio de campo, se tornando uma peça fundamental para o esquema tático da equipe. A experiência internacional do jogador, aliada ao seu talento natural, faria com que o Flamengo ganhasse um reforço de alto nível para encarar os desafios do Super Mundial. Seu nome, por si só, já traria grande impacto midiático e valorizaria ainda mais o elenco rubro-negro, reforçando a imagem do Flamengo como um clube que busca competir de igual para igual com as principais equipes do mundo. A diretoria do Flamengo sabe que uma contratação como essa exige um planejamento cuidadoso, tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo. Pogba, quando bem fisicamente, é um jogador capaz de dominar o meio de campo, impondo sua qualidade e experiência contra qualquer adversário. Se estiver motivado e em plenas condições, pode ser um diferencial importante para que o Flamengo tenha uma participação de destaque no Super Mundial. Agora, resta aguardar os próximos passos das negociações para saber se o sonho de ver Pogba com o manto sagrado pode se tornar realidade. Qual é a opinião de vocês? Gostariam da contratação de Pogba ou acha melhor o Flamengo investir em outro jogador? Deixe sua opinião nos comentários. Então foi isso, nação. Já peço que deixe a curtida o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.